Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. A Alemanha supera a marca de 10 mil mortos pela Covid-19. A Agência Nacional de Mineração alerta as mineradoras por causa de previsão de chuvas fortes em Minas Gerais por conta de as barragens se romperem. Manifestantes protestam na Europa contra as novas medidas de isolamento. Ministério Público Federal acusa as mineradoras BHP e Vale de conluio para reduzir os pagamentos a vítimas de desastre do rompimento da barragem de Mariana. 7 corpos são encontrados em carregamento de fertilizantes no Paraguai. NBA faturou 8 bilhões e 2 reais abaixo do previsto na última temporada. Eu sou Tarek Lakes e está no ar o Tarek Notícias. A Alemanha superou a marca de 10 mil mortos pela Covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com dados oficiais publicados hoje. Até o momento, são 10.003 vítimas, segundo dados do Instituto Robert Koch, responsável pelo controle e prevenção da doença, após os 49 novas mortes registradas nas últimas 24 horas. No total, 418.005 pessoas contraíram o vírus desde o início da pandemia, na Alemanha, das quais 14.714 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário, apesar de o número incluir casos não registrados na véspera por uma falha técnica na transmissão de dados. O presidente do Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, avaliou que a situação no país é muito grave e pediu à população que respeite as medidas impostas para conter a propagação do vírus. A Alemanha registra há semanas, como todos os países europeus, um aumento acentuado das infecções por Covid-19. Diante do surto epidêmico, autoridades endureceram medidas contra a pandemia, como a proibição de congregações de pessoas, a obrigatoriedade do uso de máscara em ruas de grande circulação de Berlim e confinamentos localizados. A chanceler alemã Angela Merkel pediu aos cidadãos para que reduzam as relações sociais e os encorajou a não sair de casa. Bom, vamos à próxima notícia. A Agência Nacional de Mineração alertou hoje as mineradoras para que redobrem a atenção e o monitoramento em relação a barragens neste fim de semana por causa da previsão de fortes chuvas no estado nesse fim de semana em Minas Gerais. 3 barragens estão em nível de emergência, 3 considerado o mais alto. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, entre esse sábado e esta segunda-feira, a chuva pode atingir 100 milímetros em 24 horas no centro-leste do estado, incluindo Belo Horizonte, no Espírito Santo e no sul da Bahia. A Defesa Civil da capital mineira também emitiu hoje de manhã um alerta de pancadas válido até amanhã de manhã. Caso haja necessidade, o plano de ação de emergência para barragens de mineração deverá ser acionado e o Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens deverá ser informado. As barragens em nível 3 são a B3 e B4 no distrito de Macacos, em Nova Lima, na região metropolitana de BH, Forquilha 3 em Ouro Preto e Sul Superior em Barão de Cocais, na região de Central de Minas Gerais. Todas elas pertencem à mineradora Vale. Em nota, a mineradora Vale disse que, além de inspeções rotineiras de campo, todas as estruturas da empresa são monitoradas permanentemente por uma série de instrumentos e pelo Centro de Monitoramento Geotécnico, CMG, considerando vários fatores como as condições climáticas. Moradores de áreas de barragens em situação de risco lidam diariamente com a apreensão. Na memória dos mineiros, 2 tragédias seguem trazendo preocupação. Em janeiro do ano passado, a barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, rompeu-se e deixou 270 vítimas entre mortos e desaparecidos. Amanhã, o desastre da Vale completa 1 ano e 9 meses. A outra tragédia foi em Mariana e fará 5 anos em menos de um mês. No dia 5 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento da barragem de Fundão da Samarco, cujas donas são a Vale e a BHP Billiton. O mar de lama despejado provocou 19 mortos, destruiu distritos e devastou o Rio Doce. Nos 2 casos, não houve relação com eventos climáticos.
Bom, vamos à próxima notícia. Cidades de países europeus registraram protestos hoje contra as medidas de isolamento adotadas pelos governos locais para conter o recente aumento de casos do novo coronavírus no continente. Em Londres, na Inglaterra, os manifestantes se aglomeraram perto do Palácio de Buckingham e caminharam rumo a Trafalgar Square, uma das principais praças da capital britânica. Houve tumulto e ao menos 18 pessoas foram presas. O Reino Unido adotou novas medidas para conter a Covid-19. As cidades em níveis mais altos de alerta, como Manchester, estão com bares fechados e com proibição de encontros de moradores de casas diferentes. Desde o começo da pandemia, o país registrou mais de 854 mil casos da doença. A situação também é crítica na Itália, que vem registrando recordes diários no número de novos casos de coronavírus. E mesmo assim, houve manifestações pelo país contra as medidas de restrição reimpostas em algumas regiões. Manifestantes marcharam em Roma contra a decisão do governo em repassar aos líderes regionais de impor ou não lockdowns ou outras medidas. Em Nápoles, pela segunda noite consecutiva, houve tumulto e confronto entre policiais e manifestantes que protestavam contra o toque de recolher imposto na região de Campania a partir de sexta-feira. Outro país que registrou protestos também hoje foi a Polônia, onde uma segunda onda muito pior da epidemia do que a primeira levou o governo a adotar lockdown. Hoje o presidente polonês Andrzej Duda revelou que está com Covid-19, mas passa bem. Nas ruas de Varsóvia, os manifestantes pediam a reabertura das atividades econômicas e houve prisões e confrontos com a polícia. A Polônia somente hoje registrou 179 novas mortes por coronavírus, valor diário mais alto desde o início da pandemia. Bom, vamos à próxima notícia. O Ministério Público Federal acusou as mineradoras BHP e a Vale de conluio com um advogado para reduzir a indenização de vítimas do rompimento de uma barragem de rejeitos em Mariana, Minas Gerais, e interferir em um processo judicial histórico que tramita no Reino Unido contra a BHP. O rompimento da barragem ocorreu em 2015 em uma instalação da Samarco, joint venture de BHP e Vale, liberando uma enxurrada de lama que matou 19 pessoas. O colapso também é considerado o maior desastre ambiental da história do país, contaminando o Rio Doce por centenas de quilômetros até o oceano. Em um documento de 91 páginas anexado aos autos no processo, procuradores de Minas Gerais criticaram o juiz que aceitou impor limites de compensação a 9 requerentes e depois estendeu os limites para todas as vítimas de Baixo Guandu, Espírito Santo, afetadas pelo rio de lama proveniente do desastre. Detalhes da decisão estão sob sigilo. As reivindicações de danos morais foram limitadas a R$10 mil. Baixo Guandu possui cerca de 31 mil habitantes, segundo o IBGE. A Vale e a BHP não responderam de imediato a pedidos por comentários. Os procuradores disseram que o juiz decidiu o caso sob sigilo, sem a devida participação do Ministério Público Federal, apesar dos pedidos para acesso. A decisão colocaria fim às responsabilidades da BHP, Vale e Samarco pelas vítimas que aceitarem a indenização, segundo os procuradores. As vítimas que receberam pagamentos com base na decisão não teriam a oportunidade de pedir uma indenização adicional fora do país. A BHP também é um objeto de uma ação judicial de 6 bilhões e 3 de dólares no Reino Unido, movida por 200 mil pessoas e grupos do Brasil. A mineradora classificou o processo como sem sentido e perda de tempo. O recurso do Ministério Público Federal é o mais recente de uma série de ações judiciais em andamento contra a Vale e BHP pelo desastre, que fizeram com que as empresas realizassem provisões multibilionárias. Bom, vamos à próxima notícia. 7 corpos em decomposição foram encontrados ontem dentro de um carregamento de fertilizantes em Assunção, capital do Paraguai, informou a agência de notícias Reuters. O container havia deixado a Sérvia no dia 21 de julho e chegou em solo paraguaio nesta semana. Os corpos foram descobertos quando os gestores da empresa que comprou o fertilizante abriram o carregamento, informou o promotor paraguaio Marcelo Saldivar. Todas as vítimas eram adultas, 2 tinham documentos de identidade marroquinos. Um recibo de uma empresa de táxi da Sérvia também foi encontrado, sugerindo que elas entraram no container daquele país. De acordo com o promotor paraguaio Marcelo Saldivar,
Saldivar, as pessoas parecem ter sido migrantes que tentavam entrar de forma clandestina na América do Sul. A política também encontrou sacos de roupas e uma abertura para a ventilação na área do container onde os corpos foram encontrados. O promotor declarou que a rota da remessa seria verificada junto com os telefones celulares encontrados com os corpos. As autoridades do Marrocos e da Sérvia também seriam contatadas para tentar determinar a identidade das vítimas. Bom, vamos à próxima notícia. A NBA faturou mais de 1,5 bilhão de dólares, o equivalente a aproximadamente 8 bilhões e R$ a menos do que o planejado com a última temporada da liga, de acordo com o relatório obtido pela agência de notícias Associated Press. Os motivos para a queda na arrecadação foram a pandemia do novo coronavírus e outros fatores econômicos. A liga teve de paralisar seu campeonato no dia 11 de março, assim que a Organização Mundial da Saúde anunciou a pandemia, e só a retomou no final de julho em uma bolha dentro do complexo Wide World of Sports na Disney, em Orlando, na Flórida. A criação e manutenção da bolha custou aos cofres da NBA quase R$1,8 bilhão, o que afetou o balanço financeiro. Outras questões que abalaram o faturamento foram o cancelamento de 171 jogos de temporada regular, a ausência de espectadores na bolha e zero arrecadação de ingressos. Além disso, depois que o ex-gerente geral do Houston Rockets, Daryl Morey, fez postagens em redes sociais apoiando Hong Kong, a NBA passou a ser organização não grata na China. A previsão financeira para a próxima temporada não é mais animadora. A NBA de 2020 para 2021 deve iniciar poucos dias antes do Natal e ter uma temporada reduzida, com 72 jogos por equipe na fase regular, em vez dos 82 tradicionais. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos também, desde a nossa primeira edição do nosso jornal, nosso canal, corre lá, pode ir lá ver sim. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no canal, me acompanhem também no Instagram. Tenham todos uma boa noite, bom sábado, bom fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!